estamos aqui com o programa Saúde do Futuro. Olha só, quero mandar um grande abraço aí para o meu amigo Carlos Carreiras, a Medra, que é a patrocinadora do programa, e toda semana a gente fala um pouco sobre saúde, não só no âmbito da medicina, mas também na qualidade de vida. E para isso hoje, estou com um grande amigo meu, vocês vão conhecer daqui a pouquinho, que é o André Scarpino. Ele é secretário de Ação Social de Santo André e eu sei que é um grande lutador pelas causas da saúde, inclusive já militou na área da saúde há um tempo atrás, mas é um cara que está sempre brigando pela qualidade de vida das pessoas, principalmente agora em Santo André. Não sei quais são os seus planos, mas sei que ele tem sempre coisa boa para a gente aqui. Muito obrigado, André, por ter aceitado o convite. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Então, estamos aqui com o André Scarpino, nosso secretário de Assistência Social de Santo André. Boa tarde, meu amigo Wagner Gimenez. Conhecemos já há muitos anos, né? Todos os telespectadores aí da TV Mais e também do programa Saúde do Futuro. Já antes de qualquer coisa, quero te parabenizar, toda a equipe, pelo lindo trabalho que vocês têm trazido de informação da saúde. Acho que isso é uma das coisas muito importantes que envolve aqui toda a nossa região, né? Ah, que legal. Eu estava conversando agora à tarde, André, falando um pouco sobre o que você tem feito quando você chegou na secretaria do qual você agora é signatário. E você tem feito algumas coisas, você estava me contando um pouco aqui sobre algumas coisas na área da saúde também. Lógico que não é só a área da saúde, mas tem algumas coisas que eu vi aqui, vou até pôr o óculos aqui, que seria na área de consultório de rua, saúde da população em situação de rua e drogadição. Isso é difícil para mim. Mas me conta um pouco sobre isso aí. Uma das coisas que a gente vem destacando na nossa atuação na assistência social, Wagner, nós construímos um grande guarda-chuva que chama o programa Acolhe Santo André. E dentro dele a gente tem o Acolhe Cidadão, nós temos o Acolhe Pet. O Acolhe Pet é um atendimento que nós fazemos para os cachorros, né, para os pets, para os animais da população em situação de rua que também precisa de atendimento. Então a gente tem o Acolhe Pet, a gente tem o Acolhe Cidadão, o Acolhe Mulher, o Acolhe Melhor Idade. É um grande guarda-chuva que assiste as pessoas mais vulneráveis da cidade. Naquilo que tange a questão da saúde, hoje existe uma grande discussão sobre a questão da drogadição, sobre os adictos, as pessoas que fazem uso de alguma substância psicoativas. Então, nós fazemos um trabalho envolvendo, juntamente com a Secretaria de Saúde, também sei que o secretário Gilvan já esteve aqui junto com vocês, aqui, um grande parceiro da nossa administração, e a gente faz um trabalho muito atrelado. Aí é um serviço da própria saúde, que é o consultório de rua, onde os médicos atendem a população em situação de rua, vê todos os atendimentos que eles precisam. Naquilo que tange a assistência social, a gente vem desenvolvendo um trabalho da recuperação da autonomia deles. Então, a gente está, agora pelos próximos meses, a gente está lançando o PAC, né, que é o Programa Andreense de Qualificação, onde a população em situação de rua vai ser prioritária. Porque o que é mais importante em toda essa construção? Sim. A gente ter uma porta de entrada e uma porta de saída para a população em situação de rua. Então, só para você ter ideia, só para você se ambientalizar com o tema. O que faz uma pessoa estar em situação de rua? Primeiro, são problemas mentais, na saúde mental. Sim. 50%, quase 50% das pessoas que estão em situação de rua é por conta dos problemas mentais. Segundo, o desemprego. O terceiro é o alcoolismo. Entre terceiro e quarto ali tem uma questão do alcoolismo. O quarto é problemas de relacionamento. Em quinto vem a questão das drogas. Muitas vezes as pessoas pensam que o problema com as drogas é que leva a pessoa em situação de rua. Não. Dentro desses elementos elencados aqui, certo, ele é o quinto. Então, as pessoas que muitas vezes vão por problemas mentais ou por desemprego, acabam utilizando substância psicoativa na rua até mesmo para ser aceito. Se você está na situação de rua, você não usa droga, se você não bebe álcool, você não é aceito pela comunidade da rua, das outras pessoas que estão em situação de rua. Então, a gente tem feito um trabalho muito importante, primeiro, na recuperação da autonomia. Então, a gente dá o emprego, a gente dá a moradia, e inclusive agora nós estamos ampliando o aluguel social. Hoje está em torno perto de R$500, nós já estamos estudando para ir para 650 para ajudar ainda mais eles,
para ter uma casa. Estava tendo uma conversa esses dias atrás com o secretário da Habitação, Ivo Lima, para que essa população seja prioritada, a faixa 1 que chama. Inclusive, no governo federal vai vir muitos recursos para a questão da habitação e quem vai ser atendido de uma forma prioritária será a população em situação de rua. Então, já estamos também construindo algo com habitação, porque é um problema de moradia, um problema de desemprego. E aí a gente lançou o PAC, que vamos ter quase 2.000 vagas de emprego em Santo André, que não é emprego, é um bolsista, né? Sim. Ensinar uma profissão. Então, é o emprego, é a moradia, é a qualificação profissional. Então, em Santo André, o que nós estamos construindo é a recuperação. A gente acolhe todos, mas a gente qualifica para reinseri-los na sociedade. Então, a gente isso é saúde, né? É um dos nossos trabalhos que a gente vem fazendo. Mas aí você tira, desculpa te cortar, mas você tira essa pessoa da rua, mas nem todos eles têm esses problemas que você falou, lógico, mas tem gente que, inclusive, tinha uma boa colocação, tem gente que já foi até empresário, pelo menos a gente vê isso na Cracolândia, em São Paulo. E essas pessoas, às vezes, não precisam de uma qualificação, elas precisam realmente de um cuidado, né? Isso vocês têm feito também, né? Esses dias atrás eu estive reunido com o secretário estadual da Assistência Social, que é o Gilberto Júnior, né? Gilberto Nascimento Júnior, filho do deputado Gilberto Júnior, que está tocando a assistência no Estado. E uma das coisas que ele falou é que uma política eficaz, uma política que realmente faça sentido e cause transformação. São duas coisas que precisa: tempo e atenção. Então, é importante a gente ter o cuidado com essas pessoas, ter a atenção devida para que a gente possa realmente gerar uma transformação. E uma das coisas que a gente sempre vem utilizando, e nós estamos trazendo lá do governo do Estado, as clínicas terapêuticas que tratam da questão da drogadição. Hoje nós temos os CAPS-AD, que fazem um atendimento, mas ainda não conseguimos atender toda a demanda. Então, eu estou trazendo do governo do Estado, através do prefeito Paulo Serra, que fez uma grande articulação para que pudesse viabilizar isso. As clínicas terapêuticas, né? Vamos triangular com algumas... clínica ou residência? São residências. Residências terapêuticas, né? Residências terapêuticas, isso. E nós temos quantas em Santo André hoje? Hoje nós não temos, só temos particular. Então, a gente tem algumas coisas, a gente tem um desafio jovem lá em Santo André, que faz o atendimento, que tem um convênio com o governo do Estado, que já atende até vagas ociosas lá, a gente está triangulando, para ampliar ainda mais todos esses atendimentos à nossa população em situação de rua, mas não só eles. A questão da drogadição, hoje, Wagner, ela está inserida em todas as camadas da sociedade. Seja na população em situação de rua, seja na classe baixa, seja nas classes mais altas, hoje, ou seja, virou um problema de saúde. Antigamente era da assistência social, hoje se discute de realmente voltar para a assistência, né? Dentro desse grande tripé, né? Por isso que conversa bastante com a saúde do futuro, porque trata exclusivamente da Previdência, a Seguridade Social trata a Previdência, trata a saúde e a assistência social, os três se complementando aí para atender ainda melhor a nossa população. É importante trazer gente inteligente, a gente quase não fala nada. Mas é legal, André, muito legal falar com você sobre isso. Por quê? Porque a gente vê que você está tendo um cuidado com a população de rua, que realmente sofre muito. Mas não é só isso, nós temos também os vulneráveis, que não é o de rua, né? As pessoas que estão vulneráveis em casa, que não têm, eu não sei se você pode falar sobre isso, mas não têm acesso a uma saúde e uma medicina de qualidade. As pessoas que estão na drogadição, que eu não conhecia esse termo, as pessoas que estão nessa situação são pessoas que aceitam ser levadas para qualquer lugar ou para algum lugar, né? E para ser tratada. Mas, por exemplo, uma pessoa que está em outra situação que não tem acesso a uma saúde de qualidade. Você está pensando em alguma coisa nesse sentido também? Como fazer essa pessoa ter acesso ao seu secretário, que ele chegue até o Gilvan já tratado mentalmente, já vai com uma qualidade para receber um atendimento de qualidade pelo SUS mesmo em Santo André? Sim, a política pública ela tem que ser integrativa, né? Tem que haver uma articulação com várias secretarias para que a coisa realmente possa funcionar, né? A gente tem triangulando bem com a saúde, com a habitação, né? Que conversa bastante com o nosso tema, com a educação. Então, é uma grande ação de articulação para poder funcionar. Uma das coisas, inclusive até esses dias atrás, nós participamos, inauguramos, né? Fizemos
o lançamento do concurso Miss e Mister, que valoriza a questão da melhor idade, ou seja, além da questão da autoestima, da pulsação, né, da melhor idade, trabalha também a questão da beleza. Então a gente tem feito, juntamente com a saúde, uma grande discussão na questão da ampliação das vagas de ILPI, né, que é o acolhimento, é um acolhimento dos idosos. As pessoas alcançam a melhor idade e muitas vezes precisa de alguns cuidados que muitas vezes não tem em casa. Precisa de cuidados médicos, precisa de cuidados hospitalares. Acompanhamento. Muitas vezes não tem o recurso necessário para contratar uma clínica particular, né? Então a gente estamos aí construindo essa política de atendimento para os nossos idosos. Também a creche, a grande creche, né, o Centro-Dia, que é a creche dos idosos, a gente está discutindo, hoje mesmo estava discutindo com o secretário Acácio do Planejamento, que cuida dos terrenos, que cuida dos licenciamentos na cidade, justamente de alguns terrenos que a gente está precisando para que a gente possa construir para atender essa demanda. Ultimamente, nos últimos anos, a nossa população tem envelhecido. E a gente precisa ampliar ainda mais. O prefeito Paulo Serra tem feito grandes avanços no atendimento dos nossos idosos. Acho que até o final do ano a gente entrega o Hospital dos Idosos em Santo André, né, que é voltado justamente para a saúde, que precisa de cuidados ali especiais, né? Então a gente tem discutido dentro da assistência social a ampliação desses serviços, né? Nós temos o CRISA lá, que é um centro de referência do atendimento dos idosos, que está fazendo 25 anos, né? Então os nossos serviços de Santo André são muito bem estruturados, muito bem pensados. O prefeito Paulo Serra tem se destacado aí no cenário nacional como um dos melhores prefeitos, porque consegue dar uma resposta para a população e para a necessidade das pessoas. E com isso, nós estamos ali na retaguarda para poder dar todo o suporte para essa grande administração que ele tem feito. Eu acho que legal. Bom, muito bacana esse negócio da terceira idade, né? A gente vê muito pouco. A gente estava falando agora até a terceira idade passa por vários problemas também, né? Principalmente nessa saúde, que também não tem, às vezes, e a maioria da população brasileira, não é só do ABC, do grande ABC, não tem acesso a uma saúde de qualidade. E lembrando, quem está em casa também, que a saúde, ela não termina numa cirurgia, num transplante, num alto custo, num remédio alto, numa coisa no hospital mais caro, mas às vezes começa numa situação muito pequena, né, que é um cuidado, que é um carinho, que é você cuidar da pessoa, tanto do idoso quanto da criança, a criança que está na rua, um idoso que às vezes não tem um carinho da família, porque hoje a gente parece estar esquecendo que nós vamos ficar velho também, né, André? Exatamente. E a gente esquece. Então, isso é muito legal você estar falando isso, que nós estamos preocupados com a saúde dos idosos. E eu vejo que a gente passa, às vezes, pelas igrejas, que é onde se concentra bastante o número de, às vezes, idosos. Sim. Por alguns lugares que você vê que os idosos ficam meio que todos juntos, né? Mas com poucos cuidados. É muito legal ver que você está preocupado com isso. E teu projeto é isso. É muito legal. E que mais que a gente pode falar sobre o que é na ação social, por exemplo? Medicamentos, por exemplo. Vocês vislumbram algum medicamento? Eu estou olhando nesses dias, por exemplo, que é o nosso patrocinador, eu preciso falar, que é de medicamentos. Sim. Nesse caso, não só o cannabis, mas o cannabis vem trazendo qualidade de vida para muitas pessoas, inclusive para os idosos. Ele serve para uma série de demandas, uma série de patologias. Você acredita num medicamento desse, um fitoterápico desta maneira, para o dia a dia do brasileiro? Com certeza. A cannabis medicinal a gente sabe que tem trazido aí, principalmente na questão das crianças, né? Sim. Que sofrem de algum tipo de transtorno, autismo. A gente sabe dos benefícios, né? O governador Tarcísio acabou sancionando um projeto aqui, né? Eu sei que passa por uma grande regulamentação ainda, né? Acho que com critérios, com avaliações, eu acho que é uma coisa que tem a tendência de avançar, principalmente na questão do cuidado da criança. Eu acho que vem crescendo e essas discussões, antes a gente tinha aí um parlamento um pouco mais tradicional, que não queria nem discutir a questão, porque tem uma questão aí
um cuidado especial de uso Recreativo. deliberativo, né? Essas coisas assim, que aí acaba... a gente entra numa grande questão da liberação das drogas e tal, e não é isso o alvo da discussão, né? O alvo da discussão é justamente a liberação da cannabis como medicinal para poder beneficiar os idosos, beneficiar as nossas crianças e tal. Acho que é uma coisa que vai avançar bastante. A linha que você trabalha, você está falando das pessoas que são dependentes químicos na rua, e a gente fala de um medicamento que está chegando, você vê, parece um contrassenso, né? Eu quero tirar dessa pessoa a droga, e outros falam de cannabis. Acho que não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver, e é uma ação social mesmo. Então, até o Tarcísio, quando ele lançou isso lá em São Paulo, ele tem na família dele um sobrinho que fez uso do medicamento e mudou totalmente de vida. Mas não é sobre isso que a gente quer falar também só aqui, não. Nessa área, por exemplo, dos medicamentos, eu moro em Santo André, eu não moro, mas se eu morasse em Santo André, e eu não tenho condição, por exemplo, de adquirir um remédio, não só de alto custo, às vezes um remédio qualquer, para mim, um tratamento contínuo. Você tem alguma coisa na área, em Santo André, tem algum projeto nessa área? Já faz alguma coisa ou não? Não, a gente tem a nossa farmácia, né, de Santo André, né, tocada lá pelo nosso secretário Gilvan. Inclusive, ele fez até um vídeo esses dias atrás, aí, muito bem estruturado, mostrando o galpão. Quase 90% dos nossos estoques estão cheios. Não falta remédio em Santo André. Falta uma coisa pontual, quando é uma coisa mais especial que precisa de liberação do judiciário, né? E aí sim. Mas a questão dos medicamentos em Santo André está andando muito bem. Quer dizer, eu tenho acesso. Tem acesso. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho acesso em Santo André. Eu faço essa pergunta porque eu sei disso. Eu sei que tem acesso. E nós conversamos um pouquinho antes e você até falou sobre isso, que a sua secretaria dá esse suporte, dá esse acesso para a população de rua também, junto com o Gilvan, né? E isso muito bom. Muito bom. E a nossa secretaria também tem um grande trabalho, né? Nós falamos sobre os idosos, falamos sobre a população em situação de rua, mas também em Santo André a gente tem um grande trabalho com as nossas crianças, né? Então a gente possui diversos serviços de fortalecimento de vínculos, né, pela cidade espalhados. A gente tem um serviço também de fortalecimento de vínculo com os idosos, que acompanha, ou seja, o lugar de criança é na escola, né? Inclusive a gente vem fazendo uma grande discussão disso, porque lugar de criança é na escola e não nas ruas, né? Mas é importante criar uma grande conscientização para a nossa população, que quando ele faz uma doação nos faróis da cidade, ela está estimulando com que essa criança permaneça nessa situação. Sim. Até porque, muitas vezes, você está fazendo a doação ali para a criança, seja de dinheiro, alguma outra coisa assim nesse nível, além de estimular que ela esteja ali, existem as pessoas que estão por trás disso, né, explorando aquela criança. Então, muitas vezes as pessoas, quase 80% a 90% dos casos das crianças que ficam nos faróis de Santo André, que ficam nos shoppings, não é de Santo André. São pessoas que vêm de São Paulo porque sabem que a cidade é uma cidade solidária. E aí, sabendo disso, pessoas acabam explorando as nossas crianças no trabalho infantil. Entendi. Então, um dos nossos trabalhos também da assistência social é combater o trabalho infantil na cidade. Então, ou seja... E uma das formas é conscientizando as famílias andeenses, as pessoas, os munícipes, a não fazer esse tipo de doação, porque a gente, de uma certa forma, estimula... Mas como que você faz? Aí eu estou lá na rua, lá eu não vou deixar de dar? Não dá, porque sabe por quê? Se Santo André não tivesse atendimento, ou seja, a gente conta com vários programas sociais para fortalecer. Então a gente tem o nosso banco de alimentos na cidade, a gente tem o nosso fundo de solidariedade lá capitaneado pela Ana Fabres, que era conduzido pela deputada Ana Carolina, que agora é deputada, era a primeira-dama, e conduziu o fundo social. Ou seja, a gente encaminha. Santo André é uma cidade extremamente acolhedora. Mas vamos lá. Então eu estou na rua, se eu tiver uma criança daquela, eu tenho para onde mandar ela? Então, aí Como que tá. que funciona? Aí é que está. Desculpa. Todas as nossas crianças da cidade, elas cadastradas, a família cadastrada no CAD único, nós temos lá o cartão alimentação, nós temos o Família Andreense, Tá. Ou seja, a gente tem uma vasta programas de benefício
para que essa criança permaneça na escola. Para que o ambiente da rua não é propício para a criança. Sim, lógico. Você imagina a sua filha, o seu filho no farol ali, podendo ser molestado, podendo ser assediado. Isso não é um ambiente. O ambiente de uma criança é na escola, é aprendendo, é se qualificando. Até porque é um ambiente que forma o caráter também, né? Então, os ambientes, eles têm tem um impacto profundo no que a criança vai ser no futuro. Então, qual que é o ambiente para a criança estar? Um ambiente familiares, um ambiente sadio, um ambiente educacional, aprendendo. Então, a maioria dessas crianças, elas estão ali por quase certo que elas estão sendo exploradas de alguma forma. Porque existe uma série de benefícios que atende às nossas famílias. Então, e não só isso também, agora eu vou ser até um pouco polêmico na visão. Nós deixamos, mas nós estamos chamando tanto as igrejas católicas quanto as evangélicas da cidade. Porque nós não temos uma população em situação de rua grande como São Paulo. São Paulo tem quase 50 mil pessoas em situação de rua. Algumas estatísticas até falam mais. Nossa população ela é mais reduzida e está reduzindo ainda mais. Um dos nossos objetivos é até o final do ano, a gente ter somente 10% dessas 500 pessoas. Então nós temos os nossos gráficos que a gente acredita que a gente consiga efetivar as nossas ações. Mas você pega, quando a igreja, seja católica, seja evangélica, vai levar o sopão para a pessoa em situação de rua, o que acaba acontecendo? Eles desconstroem a política pública que está sendo feita na cidade. Então, eu sempre estive do outro lado, né? Vereador, com uma grande articulação, grande proximidade com as questões da igreja. A igreja mobiliza todo o seu corpo, né? Vamos fazer uma ação social, faz o sopão, toda semana eles levam lá para aquelas pessoas. Só que aí você faz o sopão, aí você serve. Aí você faz o sopão. O outro faz a carne, o outro traz o pão. Existe um cardápio de rua. Mas tem que ser organizado, né? Não, existe um cardápio de rua. Certo. Só que é o seguinte, quando que eles vão querer sair dessa situação? Nunca. Não, nunca. Nunca. Por quê? Porque a comida chega na rua. E, na verdade, as pessoas precisam de alguma forma. A gente respeita as decisões das pessoas. Nós somos uma cidade que respeita a decisão da pessoa. Porém, algumas ações desconstroem a política pública. Por exemplo, nós estamos construindo. Pô, quer o emprego? Nós temos. Mas tem mesmo? Tem a moradia? Tem mesmo? Nós estamos construindo, estou te falando. Tá bom. Hoje, nós temos a frente de trabalho. A frente de trabalho que está sendo extinta, justamente existe uma parte ali ocupada da população que era de situação de rua. Deixa eu te falar uma coisa, você quer ver? Fica à vontade. Te cortei de novo, né? Puxa vida. Mas vamos lá. Você falou uma coisa muito importante, que as igrejas cristãs, tanto católica como evangélica, eles fazem um trabalho do sopão na rua e tal. E há um tempo atrás, quando teve uma onda de frio muito grande no Brasil, principalmente em São Paulo, eu lembro que nós pegamos e nós fomos na rua levar comida. Sim. E eu acabei conversando com um desses moradores, 1, 2 ou 3, e ele falou uma coisa que até parece engraçada. Isso eu acho que tem que ser organizado. Deveria montar a associação das igrejas cristãs. E cristã eu já coloco o católico e o evangélico junto. Sim. E as outras também, o espiritismo, todo mundo que é cristão tal, e que queira cuidar do outro, né? E eu estava conversando com um deles e falou, cara, é muito legal. Ele falou, ele estava lá no cobertor, ele falou, mas eu recebo, tipo, quando dá 8 horas da noite, vem uma igreja e me dá uma comida. Aí eu acabei de comer e vou dormir. Eu estou começando a dormir, vem alguém me cutuca, me dá mais um, e eu não quero ser indelicado, ele me traz outro. Quando dá lá para as 2 da manhã, vem mais uma outra igreja e me traz mais comida. E eu não vou mais comer, mas ele me acorda, ele falou, caramba, vocês não podem se organizar? Ele falou, cara, não estou falando que é ruim, mas ele falou para mim, vocês não podiam se organizar e vir trazer só uma vez? Será que isso não é possível mesmo, fazer uma organização? Não, só para você ter ideia, a gente está chamando as igrejas evangélicas, católicas. Um padre, umas semanas atrás, aí, foi na secretaria, ele queria doação de cobertores, de comida, de algumas outras coisas. A gente falou para ele assim, ó, ao invés de você abrir um espaço, nós estamos abrindo um centro de acolhimento lá na Vila Luzita, por sinal uma referência aqui para o nosso estado, inclusive eu dei até uma entrevista para a Globo falando sobre esse espaço, né? Um espaço totalmente vocacionado para atender a população em situação de rua. E eu falei para ele, ó, ao invés de vocês pegarem esses cobertores, levarem para eles à rua, por que vocês não enviam os voluntários
para estarem junto com a nossa equipe no centro de acolhimento, e vocês ajudam a atender a população. Se quiserem estar com as nossas equipes de abordagem, pode estar juntos também. Ou seja, é uma política pública integrativa. O que a gente vem discutindo é a participação das igrejas evangélicas, católicas, nessa grande construção de uma política pública para que a gente possa erradicar tanto a questão do trabalho infantil e também criar e construir um caminho para a nossa população em situação de rua. Então, é isso que Santo André tem discutido bastante. A gente, graças a Deus, estamos tendo grandes resultados. Pessoas que não iam para os centros de acolhimento há mais de 20 anos, por conta da qualidade do nosso centro de acolhimento, estão participando, estão sendo reinseridos, estão se abrindo para fazer os tratamentos, para ser atendido tanto para a saúde, pela assistência social, e com toda certeza a gente vai instituir eles agora no PAC, né, no nosso programa de capacitação, e vamos construir um caminho. Acho que é isso aí, acho que nós temos que gastar o nosso tempo, o nosso vigor para trazer esse processo de ressignificação na vida dessas pessoas. É o que a gente tem. Porque isso é saúde, feito. né? Porque isso é saúde, saúde. E é saúde do futuro. Não, porque a gente pensa que saúde é só medicamento, não é nada disso. É amor, é carinho. É um tripé, ali de eu tenho visto, como eu te acompanho há bastante tempo, eu tenho visto assim, como você tem sido preparado, e você não estou jogando confete aqui não, até nem preciso disso, mas você está muito preparado para a função que você está exercendo, até pelas tuas tradições cristãs, né? A sua raiz cristã. Então você é um altruísta, você é uma pessoa doadora, na época que eu conheci, né? Então eu vi que está fazendo um bom trabalho. Comentei isso com o Gilvan quando ele veio aqui, o secretário de Saúde, pelo trabalho que você tem feito ali na sua secretaria. Tá? Então, quero falar que é um grande prazer estar com você aqui, estar nesse momento com você aqui. E vou te fazer mais uma última pergunta, né? Todo mundo que você acolhe, todo mundo que você tem acolhido ali, tanto de idosos, tal, crianças, tal, eles têm que ter cadastrado de Santo André, ou você está, pelo que eu percebi, pelo que eu estou entendendo, das cidades vizinhas, tem pessoas que vão lá também, né? Ah, bastante, né? Quase 80% da população em situação de rua de Santo André é de outras cidades, né? A população em situação de rua, ela é migratória. Quando a política pública de São Paulo, ela reflete muito na do Grande ABC, por conta da linha do trem. Proximidade também. Da linha do trem. Então, você pega São Paulo, está aqui, aí tem Tamanduateí, São Caetano. São Caetano tem uma postura mais enérgica em relação à população em situação de rua. Então, eles acabam parando aonde? A primeira cidade mais acolhedora é Santo André. Então, aí nós temos 3 paradas de trem. Nós temos Utinga, Santa Terezinha e a do centro. É Prefeito Saladino, né? E aí a gente tem a do centro. Então, a gente tem 3 paradas do trem. Então, eles sempre acabam repousando na nossa cidade. Mas a gente acolhe todos aqueles, porque não existe essa divisão, olha, da cidade tal, da cidade... Não, a população humano, né? É um ser humano. Para nós, da assistência social, prefeito Paulo Serra, não existe. Ele sempre fala para mim, André, nós somos uma cidade acolhedora. Nós vamos sempre acolher e vamos acolher da melhor forma. Porém, aqueles que querem, de alguma forma, ser reinseridos na sociedade, a gente caminha. Então, a gente acolhe, mas a gente qualifica e a gente constrói um caminho. Então, é isso que a gente tem feito lá. André, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final aqui. Legal. Eu quero que você dê suas considerações finais a quem está em casa agora. E realmente uma entrevista muito produtiva. Eu sabia que ia ser assim, eu sabia que nós temos muitos assuntos para serem colocados na mesa, mas obrigado por ter vindo aqui, aceitado o convite, e suas considerações finais aí para o pessoal de casa. Obrigado, Wagner. Obrigado a todos aqueles que assistem o programa Saúde no Futuro. E é isso. Santo André é uma cidade acolhedora, é uma cidade que tem, no estado de São Paulo, tem feito uma das maiores administrações do governo Paulo Serra, porque justamente tem esse cuidado com a população em situação de rua, com as mulheres, com os idosos, com as crianças. E um dos nossos grandes objetivos à frente da pasta da assistência social é justamente proteger e garantir o direito das pessoas. Então, seja ela esteja em situação de rua, ou seja uma pessoa que simplesmente só precise de algo da assistência. Então, seja vulnerável, seja rica, seja todas aquelas que necessitam
de algum serviço da assistência social, nós estamos lá para atender. Muito obrigado. Então você que está em casa, muito obrigado por ter ficado com a gente aqui até agora. E saúde do futuro é isso. O futuro depende muito daquilo que a gente faz pelo próximo, e André Scarpino, Santo André, Grande ABC tem feito isso pelo próximo. Então que Deus abençoe você. Até o próximo programa. Espero você. Até já e que Deus abençoe a sua vida.